E aí, cabeção, qual foi a sua resposta dessa questão? Essa é a questão de número 3, que foi agora aplicada pela banca Unilab aqui em Feira de Santana. Em relação ao inserto, há conteúdo de alta qualidade, mas que os usuários em geral têm muita dificuldade de entender. Assinar a alternativa correta. Gabarito, muitos foram de letra D de diamante, só que não. Notemos a letra A. O verbo A, do verbo haver, está flexionado no singular porque o termo com o qual concorda, conteúdo, está no singular. Ou seja, a alternativa A, ele está brincando com a questão de concordância verbal. Mas você sabe que o verbo haver, dentro da oração, quando ele for igual a existir ou a ocorrer ou acontecer, o verbo haver nunca terá sujeito. Se o verbo haver é igual a existir ou ocorrer, ele não terá sujeito, então não há porquê do verbo haver concordar com termos anteriores como se fosse sujeito, porque ele não terá sujeito. Se ele não terá sujeito, ele não tem com que concordar com nenhum termo que o antecede ou que o precede. Bem, então nesse caso, no contexto aí, há conteúdo de alta qualidade é o mesmo que você disser existe conteúdo de alta qualidade. O verbo haver está anteposto ao termo conteúdo. Se o verbo haver não fosse igual a existir, ocorrer ou acontecer, de fato, a expressão conteúdo seria o sujeito, está posposto ao verbo. Mas só que nesse caso aí, o verbo haver, ele por natureza é um verbo transitivo direto. Então, se há alguma coisa, o que? Perguntou o que? O verbo é VTD, verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele verbo que pede um complemento sem preposição. Logo, conteúdo exerce a função sintática de objeto direto, porque todo VTD pede um OD, assim como todo VTI, verbo transitivo indireto, pede um OI, um objeto indireto, ou seja, um complemento verbal preposicionado. Mas o OD, que é objeto direto, pede um complemento verbal sem preposição. É o caso do inserto acima. O conteúdo exerce a função sintática de objeto direto, porque o verbo haver é VTD e conteúdo não pode ser sujeito, porque o verbo haver é igual, semanticamente, ele é igual a existir, ocorrer ou acontecer. Então, letra A está fora de cogitação. B. Se o termo conteúdo estivesse no plural, o verbo a teria de ser flexionado no plural também. Eu acabara de explicar sobre isso. Ele não seria flexionado porque o verbo haver é igual a existir ou ocorrer, não tem sujeito. Ainda que fosse assim, há conteúdos, ainda que conteúdo estivesse no plural, o verbo haver manteria-se no singular, na terceira pessoa do singular. Porque, como você sabe ou está aprendendo, que quando um verbo não tem sujeito, esse verbo deverá ficar na terceira pessoa do singular, porque é um verbo impessoal. Um verbo impessoal é aquele verbo que não tem pessoa, que não tem um agente praticador para com aquela forma verbal. Então, o verbo que não tem sujeito ficará na terceira pessoa do singular. C de concursado, o verbo tem, ou seja, ele está flexionado, Ele está com acento circunflexo, sinalizando que ele se refere a um termo no plural, ok? O verbo tem recebe acento circunflexo porque se trata de um monossílabo tônico. Em que aula você aprendeu isso? Que verbos recebem acento gráfico
ou acento agudo ou acento circunflexo, em razão de ser um monossílabo, em ser uma paroxítona, em ser um hiato. Não tem essa regra. A palavra tem, que está em sala de aula, eu dou muito ênfase nisso. Os verbos que recebem esses acentos, chamamos de acentos diferenciados. Acentos diferenciados em razão da concordância verbal. Verbo no singular e verbo no plural. Esse acento diferencial de concordância verbal para sinalizar se o sujeito está no singular ou no plural. Se o verbo remete, se refere, né, anaforicamente ou cataforicamente, se o verbo refere-se a um termo no singular ou a um termo no plural. Mas todo verbo que recebe acento agudo ou acento circunflexo não é por razão de nenhuma daquelas regras de acentuação gráfica, como proparoxítona, paroxítona, oxítona, monossílaba ou hiato. Fora disso, recebe acento, os verbos recebem acento gráfico em razão de normas diferenciadas, por razões distintas, diferenciada. A razão é por ser para diferenciar singular do plural. Por isso que a letra C, que a maioria, aí um número significativo de alunos, foram de letra C, achando que era por essa razão, pelo simples fato do verbo ter apenas uma sílaba, mas a acentuação gráfica não se deu por esta razão. Letra D de diamante. O verbo tem apresenta o mesmo sentido que em os estudantes têm apresentado melhora em suas notas. Volte para o exemplo lá acima. Há conteúdo de alta qualidade, mas que os usuários em geral têm muita dificuldade. Quem é que tem muita dificuldade em entender? Quem? Os usuários, sujeito para a forma verbal ter. Mas no exemplo aí, os estudantes têm apresentado melhoras em suas notas. O verbo tem não tem o mesmo sentido. Primeiro, que lá acima, quando fala do verbo ter, lá os usuários em geral têm muita dificuldade, não é o mesmo sentido, porque lá remete a uma condição que os usuários apresentam, uma condição de dificuldade de aprender. Na letra D, quando fala assim, tem apresentado melhoras, é no sentido de trazer uma proposta de evolução, ou seja, houve uma evolução. Enquanto que na letra D, o exemplo, exprime a ideia de evolução, de crescimento, de empoderamento, apresentado melhoras, na alternativa, no enunciado da questão lá, tem muita dificuldade, é um sentido oposto. Então aí não apresenta o mesmo sentido, não tem o mesmo valor semântico. O verbo tem apresenta o mesmo sentido que os estudantes, ou seja, a questão brincou com o valor semântico. Não, lá o valor semântico de tem de muita dificuldade é um sentido negativo, né, que majora os usuários. Na letra D, o verbo tem um sentido de elogiar, de engrandecer os resultados, o desempenho que os estudantes teve. Então não tem o mesmo valor semântico na letra D com a referência que a banca deu lá no enunciado da questão. Letra E, o verbo a está no singular porque é impessoal, não apresentando sujeito. É que eu acabei de te explicar logo lá na letra A, lembra? Então a alternativa E, ela resume toda a minha explicação sobre o verbo haver. Quando ele for igual a existir ou ocorrer, ele ficará na terceira pessoa do singular, tornando-se um verbo impessoal, uma vez que não tem sujeito para ele ser flexionado, para que haja uma concordância verbal. Gabarito E de esperança, tá? O verbo a está no singular porque é impessoal, não apresenta sujeito. Questãozinha boa, não foi?
fique esperto aí para a próxima questão que eu vou postar aí para a galera aí brincando com isso. Isso é comum em prova de concursos públicos. A banca OCP quer fazer Embasa agora, ficar esperto com a OCP, ela está chegando com muita força quando a brincadeira é língua portuguesa. A tendência também é aumentar o número de questões de língua portuguesa para 15, para 20 questões, como já é natural para os demais estados do território brasileiro. Só na Bahia que ainda alterna ali de 10 a 15, mas nos demais estados do Brasil, português é de 15 a 20 questões. O IBFC também está chegando nesse mesmo ímpeto, nessa mesma qualidade nas elaborações das questões de língua portuguesa. O IDECAP, o IDECAM, a Quadrix, Quadriplex, a FGV nem se fala, a FCC também nem se fala. Então, a VUNESP também está vindo com excelência na qualidade das questões de língua portuguesa em prova de concursos públicos. Então, é hora de você intensificar mais seus estudos, fazer estudos sistematizados, para que você possa entender essas brincadeiras de prova de concursos públicos. Essa questão, nós brincamos com sintaxe da oração. Isso mesmo, não confunda sintaxe da oração com sintaxe do período. A sintaxe da oração vai brincar com as funções que as classes de palavras exercem dentro de uma oração. De sujeito, predicado, predicativo, complemento verbal, complemento nominal, agenda passiva, sujeito passivo, complemento verbal, complemento nominal, essa brincadeira, se é uma adjunta adverbial, se é uma adjunta adnominal, essa brincadeira em sintaxe da oração. Em sintaxe do período, vai analisar de que forma o período é construído. Se é período simples, período composto, se esse período é composto por orações coordenadas assindéticas ou orações coordenadas sindéticas, ou se é oração composta por períodos, se é um período composto por orações subordinadas, ou se há ao mesmo tempo orações coordenadas e orações subordinadas, chamamos então de período misto. Então essa brincadeira, tanto de sintaxe do período quanto de sintaxe da oração, são brincadeiras presentes em toda a prova de concurso público. Então agora é hora de você intensificar ainda mais os seus estudos quando o assunto for sintaxe da oração e sintaxe do período. Para finalizar, só reforçando, ainda há vagas para a nova turma Português e Redação do Zero. Uma turma no sábado pela manhã, uma turma sábado pela noite, e todas as duas turmas se encontrarão no domingo pela manhã com resoluções de questões focadas em concurso de carreiras policiais, no concurso da Embasa e no concurso do INSS, do IFBA e demais concursos, quando a brincadeira é com essas principais bancas examinadoras de concursos públicos. Então é português e redação, mais turma de questões. Para mais informações, chame o professor no privado, terei o prazer em te explicar como é que se darão os nossos encontros. Fui!